Deus seja louvado. Vamos dar sequência à leitura das Sagradas Escrituras pelo canal Sagradas Escrituras. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2022. Mas antes vamos ler um tópico dos pontos de doutrina e da fé que uma vez foi dado aos santos. Vamos ler hoje o tópico número 12, que é o último tópico dos pontos de doutrina, que é o fundamento da obra de Deus na face da terra. Então diz assim: nós cremos que haverá a ressurreição corporal dos mortos, justos e injustos. Estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Se encontra escrito no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 15, Mateus, capítulo 15, versículo 46. Então é bem claro este tópico, né, irmãos? Nós cremos que haverá ressurreição corporal dos mortos, justos e injustos. Todo aquele que for batizado em nome de Jesus, na congregação cristã, não é isso, irmãos, na face da terra, daí vem o nome do país, né? Por enquanto, vem congregar CCP, CCI, né? Congregação Cristã no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Inglaterra. A congregação está em muitos países da terra. Não é isso, irmãos? Aqueles que forem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo na verdadeira obra de Deus, acompanhando, participando da família de Jesus Cristo, congregando constantemente, não é isso? Participando da Santa Ceia, porque diz o Senhor: todo aquele que comer do meu corpo e beber do meu sangue terá parte comigo no meu reino. Então nós fazemos a Santa Ceia anualmente nas igrejas de Jesus Cristo, relembrando a sua morte e nos ligando nesta comunhão do corpo e do sangue de Cristo, criando uma aliança em Jesus Cristo, terra e céus. Então todos esses que estiverem participando dos cultos da Santa Ceia, das coletas, que é muito importante as coletas também, para mantermos a manutenção da igreja, e também fazemos a expansão da obra, a compra de terrenos, de novas construções, pagarmos as viagens dos servos que vão em missão da obra de Deus. Então nós temos que participar da coleta, porque tudo que nós temos não é nosso, Deus é que deu. Deus é que deu para nós, não é isso, irmãos? Tudo que nós temos é o Senhor que deu. Por que nós não podemos dar uma parte de nós, do que nós ganhamos de bênçãos de Deus? Com muita honra participamos da coleta, participamos da manutenção da igreja e da expansão da igreja em toda a face da terra, porque fazendo assim estamos participando, lutando pela obra de Deus, para que Deus assim cumpra a sua bendita e santa palavra. Não é uma honra participarmos das Sagradas Escrituras, irmãos? Este livro é o mais honrado da terra. Eu participo da história deste livro, você também participa. Muitas vezes a pessoa não tem essa importância na mente dele de estarmos dando continuidade ao Velho Testamento, aos heróis antigos da Bíblia, Moisés, os juízes, Sansão, Gideão, Débora, a profetisa. Não é isso, irmãos? Depois os profetas, do qual o primeiro foi... Quem foi o primeiro profeta? Samuel.
Não é isso, irmãos? Depois vem os profetas maiores, os profetas menores. Não é isso, irmãos? Os profetas maiores quem são? Estude e veja a Bíblia. Isaías, Ezequiel, não é isso? Esses são os profetas maiores. E Jeremias. Depois tem os profetas menores, né? Que se enquadra o maior deles, Daniel, na cova dos leões, Joel, Naum, Rabacuque, não é isso, irmão? E outros vários profetas menores, que são os meus irmãos, os vossos irmãos, e aquele que não é batizado, né, tornará irmão também na nossa família, não é isso, irmão? Será irmão, fazerá parte desta importante e poderosa família de Deus na face da terra. Não é isso, irmãos? Sermos adotados em Jesus Cristo, filhos de Abraão, complementando a história do Velho Testamento com o Novo Testamento e lutando para cumprir a palavra de Deus na face da terra. Não é isso? Praticando, não é? Desta maneira, certamente nós ressuscitaremos na primeira ressurreição, ao ouvirmos o soar das trombetas na volta de Jesus Cristo, e com ele subiremos aos ares, e ali cantaremos o hino da vitória, o hino preparado especialmente para esta data, o hino virgem que nunca foi cantado. Glórias a Deus. E nós, sendo contemplados, vitoriosos da guerra, depois haverá o quê? A segunda ressurreição. E para quem é esta segunda ressurreição? Para os pecadores que não quiseram obedecer a palavra. Os servos de Deus pregaram para eles certamente a palavra, os convidaram, eles ouviram falar de Jesus Cristo, mas não quiseram obedecer a palavra e continuaram a viver do pecado. Então é para esses pecadores que é feita a segunda ressurreição, para o juízo e a condenação eterna. Não é mesmo? Porque a terra, tudo que nós vemos num abrir e piscar de olhos, os elementos ardendo se desfarão, e tudo que se vê não existirá mais. E a terra, como era antes de Deus a tomá-la em suas mãos, voltará a ser informe e vazia, sem nada, nenhuma plantinha tereis na face da terra, como um grande e de vasto deserto sereis as habitações daqueles que forem condenados ao fogo e enxofre eterno. Certamente ali haverá choro de dor e ranger de dentes, choro de tristeza e ranger de dentes de ódio, um lugar maléfico, maligno e terrível. Então esse é o último tópico dos fundamentos do fundamento da igreja. Não é isso? São 12 tópicos que nós passamos ele, né? Para você que é membro e nunca leu, ou para você que já leu, reforçar na sua mente esse entendimento em o nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Amém. Vamos dar sequência à leitura das Sagradas Escrituras, no livro de Gênesis, no capítulo 20, onde diz assim:
Abrão e Sara peregrinam em Gerar. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe a restituir, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas estas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isto que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante na casa de meu pai, eu disse a ela: esse favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão. Ele restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 siclos de prata a teu irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Amém. Então é bem simples de entender esse capítulo, né, irmão? Abraão vai morar em Gerar, né, entre as cidades de Cádiz e Sur,
E novamente ele esconde que Sara é a mulher dele por medo de morrer, não é isso? E Abimeleque foi avisado por Deus, como o Faraó havia sido avisado por Deus, para não tocar nela, porque ela tinha marido. Não é isso, irmãos? Louvado seja Deus. Então, partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la, porque Sara era bonita, não é? Ele já tinha mulher, mais uma mulher, né? Eles eram liberados naquela época. Até hoje na Arábia eles têm quantas mulheres eles puderem sustentar. Eles têm que sustentar as mulheres, né? Mas ele tendo poder para sustentar a mulher, ele pode ter quantas mulheres eles quiserem. Como o rei Salomão teve 1000 mulheres, 700 concubinas e 300 princesas. Ele tinha um palácio só de mulheres que ele sustentava. Ele sustentava no luxo, com joias preciosas e caríssimas, piscinas de banho, com os cosméticos da época, né, irmãos? Que não são os mesmos de hoje. Mas eles tinham cosméticos da época, óleos e coisas que eles usavam na época. Então, nesta época aqui, que é bem antes de Salomão, eles já podiam terem várias mulheres. Abraão também teve mais 2 mulheres após a Sara. Era Saraí, depois se tornou Sara. Ele teve Agar junto, né? Que ele engravidou primeiro Agar, onde ela gerou a Ismael, o pai da Arábia, não é isso, irmãos? E depois ele teve a Quetura, 3 mulheres. Com Quetura ele teve vários filhos, não é isso, irmãos? Então Abimeleque olhou e gostou de Sara. Ele era rei, poderoso, tinha como sustentá-la, e convidou ela, mandou trazer ela para ele, não sabendo ele inocentemente, porque Abraão falou que ela era irmã dele. Inocentemente ele a pegou e trouxe para a sua casa, né, irmãos? Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite. Ele disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Deus avisou ele, vai ser morto. Já foi direto na morte, não é isso? Já ameaçando de matá-lo se ele encostasse um dedo nela. Não é isso, irmãos? Louvado seja o Senhor. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho. Não é isso, irmãos, que eu falei? Ele estava inocente, né? Porque ele falou: ela é minha irmã, e ela confirmou: ele é meu irmão, então traga ela aqui para mim. É mulher solteira, né, irmãos? Ele estava inocente, não é isso? Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí eu ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido,
pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverás. Se porém não lhe a restituires, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos. Ele lhes contou todas estas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Então eles ficaram com temor, né, irmãos? E aconselharam o rei a devolver a mulher para o seu marido. Não duvidaram da palavra de Deus. Alguma coisa divina o avisou. Então, devolva a mulher para o seu marido. Eles certamente disseram isso ao rei. Não é isso, irmãos? Louvado seja o Senhor. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Não é? Ele chamou a atenção de Abraão, porque a vida dele estava em perigo, quase ele morreu. Não é isso, irmãos? Louvado seja o Senhor por causa do engano de Abraão e de Sara. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Então Abraão tinha medo, né, irmãos, de que ele fosse morto por causa de Sara. Realmente eles tinham costumes selvagens nesta época, matavam uns aos outros para se apoderar dos seus bens, aldeias eram saqueadas, os maridos eram mortos. Muitas vezes as mulheres também, ou pegavam as mulheres, as crianças, faziam delas escravas, não é? Então esta época era uma época selvagem, não é isso, irmãos? E Abraão temeu, certamente eles me matarão, porque eles tinham esse costume mesmo, o marido, vou matar ele e ficar com a mulher dele. Nesta época era assim que se fazia. Então Abraão temeu e Deus o protegeu. O grande Deus, onde Abraão ia, Deus estava ali protegendo a sua promessa, porque Deus tinha uma promessa na vida de Abraão, como eu tenho na minha. E você também tem na sua vida você tem uma promessa de vida eterna, não é? O seu nome está escrito no livro da vida, não é? E outros já são selados com a promessa do Espírito Santo. Não é uma promessa que eu tenho, que você tem, que nós temos, como Abraão tinha na sua época. Nós temos hoje no Novo Testamento. Que importante isso, né, irmãos? E Deus assim nos protege dos laços e das setas de Satanás e dos seus demônios. Não é isso, irmãos? Louvado seja Deus. Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher.
Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante na casa de meu pai, eu disse a ela: esse favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão. Ele restituiu a Sara, sua mulher. Então, com isto, Abraão ficou mais rico ainda, né, irmãos? Porque ele já saiu de Ur dos Caldeus, já rico, de criação de animais e de servos e servas, com ouro e com prata. Não é isso, irmãos? Porque ele comprou também uma Maquipela, para sepultar a Sara, sua mulher, com prata. Não é isso? 6 quilos de prata. Transformando ciclos em quilos. E no Egito ele foi presenteado por Faraó com bens por causa disso mesmo. O mesmo assunto que aconteceu aqui em Gerar aconteceu no Egito. E Faraó contemplou com mais criação, animais, bois, ovelhas, aqueles animais que haviam na época, carneiros, deu bastante coisas, ouro, prata, habitai onde você quiser aqui, deu carta branca, deu ordem aos seus servos para respeitarem. Abraão honrou dentro do Egito, e a mesma coisa aconteceu com ele em Gerar, e ficou mais rico ainda, e mais respeitado, mais uma terra em que ele era conhecido, e ficou sendo honrado. Então Abraão era praticamente conhecido em todo o Oriente na época, não é isso, irmãos? E um dos homens mais ricos do Oriente, se não o mais rico, porque veja bem, ele pegou os bens dos reis de Sodoma, Gomorra e aqueles outros 2 reis e 4 reis, não é? E ele não quis nada, não é? Todos os bens foram levados, pelos 5 reis, não é? Que saquearam toda Sodoma e toda Gomorra, levando o povo total, completo, levaram tudo, deixaram a cidade vazia. E por causa de Ló, Abraão foi e resgatou tudo, todos os bens dos 4 reis, não é isso? E trouxe para Sodoma e Gomorra e não quis pegar nada, Pelo parecer ele tinha até mais do que os 4 reis juntos, não é mesmo, irmãos e irmãs? E agora ele ficou mais rico ainda, com o rei de Gerar, o presenteando com animais, não é isso? Com bois, carneiros, ovelhas, cordeiros, não é isso, irmão? Ouro, prata. Olha quanto ele deu para a Sara de prata, ó. E a Sara disse: dei 1000 ciclos de prata, olha só, a teu irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo? 10.000 ciclos de prata a teu irmão. Ele deu para Abraão mesmo, falou para Sara: eu dei 1000 ciclos de prata para o teu irmão, fora os animais, bois e servos e servas, mais ainda, homens e mulheres de escravos, servos e servas. Tomou ovelhas e bois e servos e servas, e os deu a Abraão. Ele restituiu a Sara, sua mulher. Então ele ficou muito mais rico do que ele já era, muito mais honrado, porque ele ficou conhecido em Gerar também. O Egito já honrava Abraão, agora Gerar, entre Sur e Cádiz,
né? Cádiz Barneia, não é isso, irmãos? Toda a região já sabia que ele tinha um Deus poderoso, então eles temiam a Abraão, e Abraão ainda era rico materialmente, não é? E a Sara disse: dei 1000 ciclos de prata a teu irmão, será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, pelos dias que ela ficou lá. Ele não sabia que era a mulher do Abraão, não é? Só Deus sabe o que aconteceu, se houve alguma o que aconteceu lá dentro, só Deus sabe. Nós conhecemos que ela não chegou a ser possuída, né, pelo rei de Gerar, né? Mas o tocante a festinhas e tal, diversões, ela ficou lá praticamente 6 meses, né? Um mínimo de 3 meses, é o tempo que uma mulher leva para saber se ela está grávida ou não, porque as mulheres de Gerar perderam a fertilidade, não geravam mais, veio doenças no rei de Gerar, ele estava enfermo, né? Porque, mas o que está acontecendo? E Deus enviou um sonho ali. Por que ele estava acontecendo estas enfermidades, essa infertilidade com as mulheres do reino dele? Deus revelou para ele em sonhos. Então quer dizer que ela ficou um bom tempo lá dentro do palácio, das tendas do rei. Nesse tempo não tinha tijolos, nada ainda, era tendas. Não é isso? Ficou um bom tempo dentro da tenda do rei, não é isso? E só Deus sabe o que aconteceu ali. E ele deu 1000 ciclos de prata por tudo que ela passou lá dentro, nessas diversões, não é isso, irmãos? Dei 1000 ciclos de prata para Abraão, não é? Porquanto se deu contigo e perante todos estás justificado. Olha lá, veja bem, lendo completamente: será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. Ou ela, né? Antes de a possuir, justificou, presenteou, né? Pelos dias que ela passou lá dentro da tenda do rei de Gerar. Irmãos, e orando Abraão, sarou Deus a Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Não é? As mulheres ficaram inférteis. Agora Abimeleque ficou enfermo também. Não foi só as mulheres, ele estava doente, Deus ia matar ele, as mulheres já estavam todas enfermas, não é? E ele já estava enfermo, né? Deus avisou: não possuas esta mulher, para que não morras, tu e tudo o que é teu, protegendo Sara e Abraão. Não é isso, irmãos? Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.